Quando o garçom pediu o meu pedido no nosso jantar de aniversário, meu marido disse: ela não vai comer, ela não contribuiu para a conta. Eu vou querer água, eu disse ao garçom confuso enquanto meu marido Paul devolvia meu cardápio para ele sem me deixar olhar. Estávamos na churrascaria que ele escolheu para o nosso desfeino aniversário. E ele tinha feito reservas sem me dizer que haveria condições. O garçom ficou ali, sem jeito, segurando seu bloco e perguntou: senhora, gostaria de ver o cardápio? Paul respondeu por mim: ela está bem, eu vou querer o bife. De costela ao ponto para mal com batata recheada. Ele pediu uma refeição de $100 enquanto me dizia que eu não podia comer. Senhor, a senhora não vai jantar? O garçom parecia preocupado. Paul sorriu como se isso fosse normal. Ela não trouxe dinheiro, então ela não pode pedir. É assim que os restaurantes funcionam, certo? Você paga, você come. Ele disse isso alto o suficiente para as mesas próximas ouvirem. Um casal mais velho olhou chocado. Paul, por favor, é o nosso aniversário. Ele riu e mostrou o celular para o garçom. Olhe para as nossas contas bancárias. A dela tem $14 e a minha tem 12 mil. Ele havia separado nossas finanças 6 meses atrás, sem discutir o assunto. Ela quer ser independente? Então pode pagar independentemente pelas suas próprias refeições. O garçom se mexeu desconfortável e disse: eu poderia trazer um pouco de pão para a mesa. Paul balançou a cabeça. Pão é para clientes, ela está apenas sentada aqui. Ele se virou para mim. Você deveria ter pensado no jantar antes de pedir demissão. Eu tinha sido demitida, não pedido demissão. Mas Paul andava dizendo a todos que eu escolhi ficar desempregada. Eu fui demitida. Paul, a empresa fez cortes. Ele acenou com a mão com desdém. Pessoas de sucesso não são demitidas. Você não era valiosa o suficiente para ser mantida. O casal ao nosso lado estava olhando abertamente agora, e a mulher parecia horrorizada. Paul percebeu e falou mais alto: estou ensinando a ela sobre consequências. Sem contribuição significa sem consumo. Ele tirou o dinheiro e o colocou na mesa. Vê isso? É assim que o trabalho se parece. O garçom tentou novamente. Talvez uma pequena salada. Paul pegou o dinheiro de volta. Você não entendeu? Ela não ter dinheiro significa que ela não come. É economia simples. Ele olhou para mim. Talvez ficar com fome motive você a encontrar trabalho mais rápido. Eu tinha me candidatado a 40 empregos naquela semana. Você me disse para não aceitar a vaga no varejo porque estava abaixo do nosso nível. Paul riu com aspereza. Isso foi antes de eu perceber que você é profissionalmente inútil. Agora qualquer emprego seria uma melhoria. A mulher da mesa ao lado se aproximou. Com licença. Senhorita, gostaria de se juntar a nós? Temos um lugar extra. Paul levantou-se irritado. Ela é minha esposa. Ela se senta comigo. A mulher olhou para ele com nojo. Você está deixando sua esposa de fome em público. Paul puxou o celular novamente. Estou ensinando responsabilidade financeira. Ele mostrou algo na tela para ela. Estes são os gastos dela do mês passado. $60 em mantimentos. A mulher parecia confusa. Ela comprou comida para sua casa. Paul assentiu. Com o meu dinheiro. E depois ela tem a audácia de dizer que está falida. Ele se virou para mim. Você gastou meu dinheiro de mercado, então agora pode me ver comer. O garçom saiu para chamar o gerente, e Paul não percebeu porque estava puxando. Mais registros bancários. Olhe, janeiro, ela gastou $30 em gasolina. Fevereiro, $40 em remédios. Ele mostrou a todos ao nosso redor todo o meu dinheiro. Mas agora, de repente, ela precisa jantar. Minha medicação era para a ansiedade, que tinha piorado desde que Paul ficou assim. Isso foi quando compartilhávamos contas, Paul. Você disse que as despesas domésticas eram responsabilidade de nós dois. Ele se sentou novamente. Isso foi antes de você se tornar um fardo financeiro. O gerente chegou e Paul imediatamente começou a reclamar. Seu garçom continua tentando forçar comida para minha esposa quando deixei claro que ela não vai pedir. O gerente olhou para nós dois. Senhor, há algum problema? Paul deu seu sorriso de negócios. Sem problema, sou um cliente pagante pedindo uma refeição e ela está apenas me acompanhando. O gerente hesitou. Não podemos servir uma pessoa enquanto a outra fica com fome. Paul tirou mais dinheiro. Eu pago pelo assento dela uma taxa de aluguel. Que tal $50? Ele colocou a nota na mesa. Agora ela foi paga para sentar, mas não para comer. A mulher mais velha da mesa ao lado se manifestou. Isso é abuso financeiro. Paul se virou contra ela. Abuso? Sou eu quem paga por tudo. Casa, hipoteca, serviços públicos, seguro, tudo eu. Ele contou nos dedos. Ela não contribui com nada, mas espera comer em restaurantes caros. O marido da mulher também se levantou. Jovem, você está humilhando sua esposa. Paul riu. Ela se humilhou ao ser inempregável. Foi aí que as coisas mudaram. O garçom voltou com o gerente e um segurança. Senhor, teremos que pedir para que se retire. O rosto de Paul ficou vermelho. O quê? Eu sou o cliente pagante. O gerente assentiu. E nós nos reservamos o direito de recusar serviço. O senhor está incomodando outros clientes. Paul levantou-se indignado. Isso é discriminação contra pessoas de sucesso. O segurança se aproximou. Senhor, por favor, saia voluntariamente. Paul pegou seu dinheiro. Tudo bem, mas ela vai para casa a pé. Gasolina custa dinheiro. Ele saiu furioso, me deixando lá. A mulher mais velha puxou a cadeira ao lado do marido. Ela gesticulou para que eu me sentasse e eu me movi como se meu corpo pertencesse a outra pessoa. O garçom apareceu com o cardápio e o abriu na minha frente. Eu olhei para as palavras, mas não conseguia entendê-las através das lágrimas que se acumulavam em meus olhos. A mulher colocou a mão no meu braço. O marido dela apresentou os dois, como Matt e Natasha. Consegui dizer meu nome, mas minha voz falhou na metade. Natasha pediu um prato de frango para mim, sem perguntar o que eu queria, e fiquei grata porque não conseguiria escolher nada sozinha. O garçom trouxe pão, e eu peguei um pedaço apenas para ter o que fazer com as mãos. Matt perguntou se eu precisava que chamassem alguém, e balancei a cabeça porque não havia ninguém para chamar. Meus pais moravam a 3 estados de distância, e Paul havia me cortado lentamente da maioria dos meus amigos nos últimos anos. A comida chegou, e Natasha me observou dar a primeira mordida antes de começar a comer sua própria refeição. O frango estava bom, mas ficou preso na minha garganta porque eu continuava pensando em Paul dirigindo para casa sozinho, e no que ele faria quando eu chegasse lá. Natasha perguntou onde eu ficaria esta noite. A pergunta fez meu estômago doer mais do que a fome. Eu disse a ela que morava com Paul em uma casa a cerca de 20 minutos de distância. Ela olhou para Matt e algo passou entre eles sem palavras. Matt perguntou se eu me sentia segura indo para casa, e eu abri a boca para dizer sim, mas nada saiu. Natasha enfiou a mão na bolsa e tirou um cartão de visita.
Ela explicou que era voluntária em um abrigo que ajudava mulheres em situações difíceis. O cartão tinha um endereço e número de telefone impressos em papel branco, simples. Coloquei-o no bolso, embora soubesse que não o usaria. Matt escreveu o número do celular dele em um guardanapo e o deslizou pela mesa. Ele disse para ligar a qualquer hora, dia ou noite se eu precisasse de ajuda. Agradeci aos dois e terminei meu frango enquanto eles pagavam a conta, apesar dos meus protestos. Natasha me abraçou antes de eu sair e sussurrou que o que aconteceu não era normal nem aceitável. Caminhei até em casa sabendo que ela estava certa, mas sem saber o que fazer a respeito. A casa estava escura quando entrei na garagem. O carro de Paul não estava lá, o que significava que ele tinha ido a algum lugar depois de sair do restaurante. Destranquei a porta da frente e acendi todas as luzes do andar de baixo. O silêncio parecia pesado, como se a casa estivesse prendendo a respiração. Fui para o quarto e tirei nossa certidão de casamento do arquivo. Depois encontrei minha certidão de nascimento e cartão do seguro social enfiados no fundo da minha gaveta de roupas íntimas, onde Paul nunca olhava. Vasculhei o escritório dele em busca de extratos bancários, mas ele mantinha tudo protegido por senha no computador. As gavetas da mesa não continham nada útil, exceto declarações de impostos antigas que mostravam quanto dinheiro havíamos ganhado juntos antes de ele separar. Tudo. Encontrei $40 no bolso do casaco dele e peguei. Depois coloquei de volta porque fiquei com medo de que ele notasse a falta. Verifiquei debaixo do colchão e nos armários do banheiro e atrás dos livros nas prateleiras. 2 horas se passaram e eu tinha uma pequena pilha de documentos na mesa da cozinha, mas nenhum dinheiro e nenhum plano. O carro de Paul entrou na garagem à 00:30. Ele entrou como se tivesse estado em um jantar de negócios normal. Ele afrouxou a gravata e perguntou o que eu tinha feito para o jantar. Eu olhei para ele da mesa da cozinha cercada por papéis. Ele olhou para os documentos e deu de ombros. Então ele disse que devíamos esquecer o mal-entendido no restaurante. Perguntei a ele a que mal-entendido ele se referia. Ele acenou com a mão como se espantasse uma mosca e disse que eu tinha feito uma cena na frente de estranhos. Levantei-me tão rápido que minha cadeira caiu para trás. Eu disse a ele que ele foi quem fez uma cena ao se recusar a me deixar comer. Ele riu e disse que eu estava sendo dramática novamente. Ele foi até a geladeira e tirou uma pizza que sobrou. Ele comeu fria enquanto estava no balcão e me disse que eu o envergonhei na frente de pessoas importantes. Perguntei que pessoas importantes, e ele disse que o gerente poderia ter sido alguém com quem ele fazia negócios. Ele terminou a pizza e subiu as escadas sem dizer boa noite. Sentei-me à mesa da cozinha até às 3 da manhã, olhando para o cartão de visita que Natasha tinha me dado. Na manhã seguinte, esperei até Paul sair para o trabalho. Minhas mãos tremiam tanto que eu mal conseguia segurar meu telefone. Disquei o número no cartão de Natasha e ela atendeu no segundo toque. A voz dela era calorosa, como se estivesse esperando minha ligação. Perguntei se a oferta de nos encontrarmos ainda estava de pé, e ela disse absolutamente. Ela me deu o endereço do abrigo e disse que poderia estar lá às 2 da tarde. Anotei as direções, embora já estivesse procurado online 3 vezes. Ela perguntou se eu estava segura agora, e eu disse que sim, porque Paul estava no trabalho. Ela me disse para levar quaisquer documentos importantes que eu tivesse, e eu olhei para a pilha ainda sentada na mesa da cozinha. Juntei tudo e coloquei em uma sacola de supermercado. Então passei 4 horas limpando a casa porque não sabia o que mais fazer comigo mesma. O abrigo ficava em um prédio de escritórios convertido no centro da cidade. Estacionei a 2 quarteirões de distância porque tinha medo de que alguém visse meu carro. Natasha me encontrou na porta da frente e me levou para uma pequena sala com um sofá e algumas cadeiras. Uma mulher chamada Chloe se apresentou como uma das conselheiras. Ela tinha olhos gentis e um caderno onde não escrevia. Ela me pediu para contar o que me trouxe até lá, e comecei com o restaurante. Mas à medida que eu falava, surgiu que Paul controlava o dinheiro há anos. Ele sempre cuidou das finanças porque dizia que era melhor com números. Ele me fazia pedir permissão para comprar coisas, mesmo quando eu estava trabalhando. Ele questionava cada compra e me fazia devolver coisas que considerava desnecessárias. Quando tínhamos contas conjuntas, ele monitorava cada transação e me ligava no trabalho se eu gastasse dinheiro sem avisá-lo primeiro. Separar as contas há 6 meses não foi o começo do problema. Foi apenas o passo mais recente em algo que vinha acontecendo desde que nos casamos. Chloe explicou que isso era abuso financeiro e comecei a chorar, porque nunca tive palavras para isso antes. Chloe me deu uma pasta cheia de informações sobre ajuda legal e assistência habitacional. Ela disse que o primeiro passo era conseguir minha própria conta bancária que Paul não pudesse acessar. Natasha se ofereceu para me levar a um banco do outro lado, da cidade onde Paul não tinha contas. Fomos naquela tarde e abri uma conta corrente com $20 que Natasha me deu como doação. O representante do banco perguntou se eu queria cheques ou apenas um cartão de débito. Escolhi apenas o cartão porque não queria nada com meu nome e endereço que Paul pudesse encontrar. O cartão era azul brilhante e tinha meu nome impresso nele. Eu o segurei na minha mão e senti algo mudar dentro de mim. Não era muito dinheiro, mas era meu. Paul não podia ver o saldo ou questionar como eu o gastava. Natasha me levou de volta ao meu carro e me abraçou antes de eu sair. Ela me fez prometer ligar para ela se algo piorasse. Cheguei em casa antes de Paul e escondi o cartão de débito em uma caixa de absorvente sob a pia do banheiro. Ele chegou em casa às 18 horas e foi direto para a sala de estar. Eu o segui e o encontrei no sofá com o controle remoto. Tentei entrar na Netflix no meu telefone e recebi uma mensagem de erro. Perguntei a Paul se havia algo errado com a conta. Ele sorriu sem olhar para mim e disse que havia mudado todas as senhas. Perguntei por quê e ele disse porque eu também não contribuía para essas contas. Ele havia mudado a Netflix, o Hulu e a senha do Wi-Fi. Ele me disse que a nova senha do Wi-Fi custava $50 se eu quisesse. Fui para o andar de cima e usei os dados do meu telefone para procurar locais com Wi-Fi gratuito. A biblioteca tinha, assim como a cafeteria, a 3 km de distância. Eu poderia viver sem Netflix, mas precisava da internet para me candidatar a empregos. Paul gritou da escada, perguntando o que eu estava fazendo para o jantar. Eu não respondi. 3 dias depois, Paul anunciou que tinha uma viagem de negócios. Ele ficaria fora por 4 dias, e disse isso como um pai mandando uma criança para o quarto. Ele fez as malas e saiu às 6 da manhã sem se despedir. Esperei até que o carro dele desaparecesse na rua. Então puxei meu telefone e comecei a tirar fotos. Fotografei cada extrato bancário que pude encontrar no escritório dele.
Tirei capturas de tela de e-mails antigos onde discutíamos ter finanças conjuntas. Registrei as datas em que ele separou nossas contas e mudou as senhas. Encontrei recibos mostrando que ele gastou $300 em um bar na mesma semana em que me disse que não podíamos pagar mantimentos. Fotografei o buraco que ele havia socado na parede no mês passado durante uma discussão. Fiz backup de tudo para uma conta de armazenamento em nuvem que ele não conhecia. No final do primeiro dia, eu tinha mais de 100 fotos documentando seus gastos, os meus e seu padrão de controle. Meu telefone tocou no terceiro dia da viagem de Paul. O identificador de chamadas mostrou um nome que eu não via há meses. Laura era minha ex-colega de trabalho do emprego do qual eu havia sido demitida. Ela perguntou como eu estava e tentei dizer que estava bem, mas em vez disso comecei a chorar. Tudo saiu de uma vez sobre o restaurante, o dinheiro, a viagem de Paul e o abrigo. Laura ouviu sem interromper, e quando terminei, ela disse que estava vindo para cá. Ela chegou 20 minutos depois com café. E seu laptop. Ela disse que estávamos atualizando meu currículo agora mesmo. Passamos 3 horas reescrevendo meu histórico de trabalho e tornando-o profissional. Laura disse que sua nova empresa estava contratando, e ela daria uma palavra por mim. Ela também conhecia 2 outros lugares procurando ajuda administrativa. Quando ela saiu, eu tinha candidaturas prontas para enviar a 3 empregos diferentes. E meu currículo parecia melhor do que nunca. Laura me abraçou na porta e me fez prometer mantê-la atualizada. Observei-a ir embora e senti algo que não sentia há meses. Podia ter sido esperança. Laura ligou na manhã seguinte com uma lista de empresas procurando pessoas para contratar. Ela havia enviado meu currículo para o chefe dela e 2 outros lugares que conhecia. Uma entrevista. Estava agendada para amanhã às 2 e outra para quinta-feira de manhã. A terceira empresa queria fazer uma ligação essa tarde. Anotei tudo em um bloco de notas que escondi debaixo do meu colchão, onde Paul não encontraria. Laura perguntou se eu precisava de carona para alguma das entrevistas. E eu disse que sim, porque não podia arriscar que Paul me visse vestida elegantemente entrando em um carro. Ela disse que me pegaria na biblioteca. Nos 2 dias, já que eu disse a Paul que estava passando o tempo lá de qualquer maneira. Encontrei Chloe no abrigo naquela tarde para praticar as respostas às perguntas da entrevista. Ela tinha uma lista de perguntas comuns impressa, e passamos por cada resposta, até que parei de tremer ao falar sobre minhas habilidades. A pergunta mais difícil foi explicar por que deixei meu último emprego. Chloe me disse para manter simples e profissional, sem mencionar Paul ou os problemas financeiros. Apenas dizer que a empresa reduziu o quadro, e eu fiz parte de uma demissão maior. Ela me fez repetir 10 vezes até soar natural em vez de ensaiado. Então ela me levou ao armário de doações onde guardavam roupas profissionais para mulheres indo a entrevistas de emprego. Encontrei um blazer preto, que serviu perfeitamente, e uma camisa azul que parecia limpa e passada. Chloe acrescentou um par de calças sociais e sapatilhas pretas que estavam apenas um pouco gastas. Experimentei tudo no banheiro e me olhei no espelho. Eu parecia alguém que pertencia a um escritório, alguém que tinha a vida em ordem. A pessoa me encarando de volta não combinava com como eu me sentia por dentro. Mas talvez estivesse tudo bem. Talvez eu pudesse fingir até que se tornasse real. A entrevista por telefone foi melhor do que o esperado. A mulher perguntou sobre minha experiência, e eu falei sobre meu último cargo sem minha voz falhar. Ela pareceu impressionada com minhas habilidades organizacionais e disse que ligariam de volta amanhã se quisessem agendar uma reunião presencial. Quando desliguei, percebi que minhas mãos haviam parado de tremer na metade da conversa. Laura me mandou uma mensagem, boa sorte para amanhã, e disse que estaria na biblioteca às 13h30 para me pegar. A primeira entrevista presencial foi em uma empresa de marketing a 20 minutos da nossa casa. Laura me levou até lá e esperou no estacionamento caso fosse rápido. O escritório tinha paredes de vidro e móveis modernos, e todos pareciam ocupados e importantes. A gerente que me entrevistou era mais jovem do que eu esperava, talvez no início dos 30 anos, e sorriu ao apertar minha mão. Ela me fez as mesmas perguntas que Chloe e eu tínhamos praticado, e respondi a cada uma sem tropeçar. Ela me mostrou a mesa onde eu trabalharia se conseguisse o emprego, e me apresentou a 2 outras pessoas no escritório. Todos pareciam normais e amigáveis. Ninguém olhou para mim como se eu estivesse quebrada ou fosse inútil. A gerente disse que estavam entrevistando 3 candidatos e tomariam uma decisão até segunda-feira. A segunda entrevista na quinta-feira foi na nova empresa de Laura. Ela me apresentou ao chefe dela, que dirigia o departamento administrativo. Esta entrevista pareceu mais fácil porque Laura já tinha falado a ele sobre meu histórico de trabalho e habilidades. A chefe dela me fez perguntas situacionais sobre como lidar com tarefas difíceis e gerenciar múltiplas prioridades. Falei sobre sistemas que criei no meu antigo emprego para rastrear projetos e prazos. Ela concordou com a cabeça e fez anotações em seus papéis. No final, ela disse que precisavam de alguém que pudesse começar em breve e perguntou sobre minha disponibilidade. Eu disse que poderia começar sempre que precisassem de mim. Ela apertou minha mão e disse que eu teria notícias deles. Saí do prédio de Laura sentindo algo estranho no peito. Levei 1 minuto para reconhecer como esperança real. Esperança real. Não o tipo desesperado a que eu estava me agarrando. 2 entrevistas sólidas e mais um telefonema agendado para amanhã. 3 chances reais de independência. Paul voltou de sua viagem de negócios na sexta-feira à noite. Eu estava na cozinha fazendo o jantar quando ele entrou pela porta com sua mala. Ele não disse olá, nem perguntou como eu estava. Ele apenas largou a bolsa perto da escada e foi direto para o escritório. Ouviu ao telefone falando sobre sua viagem e rindo com quem quer que estivesse do outro lado. Quando ele finalmente entrou na cozinha, olhou para o macarrão que eu estava fazendo e perguntou se eu tinha usado o dinheiro dele para comprar os mantimentos. Eu disse que sim, porque nós 2 sabíamos que eu não tinha outra opção. Ele assentiu como se tivesse provado algum ponto e sentou-se à mesa. Coloquei um prato na frente dele e ele começou a comer sem me agradecer. Sentei-me em frente a ele com meu próprio prato e comemos em silêncio. Ele não perguntou sobre minha semana, nem mencionou o restaurante, nem pediu desculpas por nada. Ele apenas comeu sua comida e rolou a tela do telefone como se nada tivesse acontecido. A chefe de Laura ligou no sábado de manhã enquanto Paul estava no banho. Ela me ofereceu o cargo administrativo começando com 40 mil por ano com benefícios após 90 dias. Eu disse sim antes mesmo de ela terminar de explicar os detalhes. Ela queria que eu começasse na segunda-feira,
o que me deu 2 dias para descobrir como esconder isso de Paul. Agradeci 3 vezes e ela riu e disse que estava animada por me ter na equipe. Quando desliguei, sentei na cama olhando para o meu telefone. Eu tinha um emprego. Um emprego real com dinheiro real que iria para minha conta secreta. A voz de Chloe tocou na minha cabeça, me avisando para não contar a Paul. Ele encontraria uma maneira de arruinar tudo. Ou me forçar a pedir demissão ou ligar para meu novo chefe e sabotar tudo. Eu tinha que manter isso em segredo até ter dinheiro suficiente economizado para sair com segurança. Paul saiu do banheiro e perguntou por que eu parecia estranha. Eu disse que estava bem, e ele deu de ombros e voltou para o telefone. O resto do fim de semana passou no silêncio habitual. Paul assistia televisão e trabalhava em seu laptop. Eu limpava a casa, fazia refeições e fingia que tudo estava normal. Mas algo havia mudado dentro de mim. Eu tinha um plano agora. Eu tinha dinheiro entrando que ele não podia controlar. Cada dia neste emprego seria um dia mais perto da liberdade. Paul notou a mudança em mim quase imediatamente. Eu não tinha percebido que estava agindo diferente, mas aparentemente estava. Ele começou a me observar com mais cuidado, fazendo perguntas sobre onde eu tinha estado e o que tinha feito durante sua viagem. Mantive a história sobre passar tempo na biblioteca e ele pareceu aceitar. Mas na quarta-feira à noite, eu estava no banho quando ouvi a porta do nosso quarto abrir e fechar. Corri para lavar o cabelo, e quando saí, Paul estava sentado na cama segurando meu telefone. Meu estômago despencou. Ele olhou para mim e perguntou o que eu estava escondendo. Eu disse nada e estendi a mão para o telefone, mas ele o puxou de volta. Ele tinha vasculhado minhas mensagens, e-mails e histórico de chamadas. Observei-o rolar e rolar, procurando algo para provar que eu estava mentindo para ele, mas não havia nada lá. Eu estava usando o telefone de Natasha para enviar mensagens para Laura e Chloe. Todos os meus e-mails de trabalho iam para uma conta que ele não conhecia. Meu telefone estava limpo. Ele finalmente o jogou na cama e disse que eu parecia diferente ultimamente. Mais feliz. Ele queria saber por quê. Eu disse que não estava diferente e ele riu e disse que eu definitivamente estava escondendo algo. Então ele saiu do quarto e eu sentei na cama tremendo. Aquilo tinha sido muito perto. Eu precisava ter mais cuidado ao agir normalmente perto dele. Segunda-feira de manhã, acordei cedo e me vesti no banheiro para que Paul não visse minhas roupas. Vesti o blazer e as calças do armário de doações do abrigo e me olhei no espelho. Profissional, capaz, empregada. Coloquei tudo na bolsa e desci as escadas com roupas normais. Paul já estava acordado bebendo café. Ele perguntou onde eu ia tão cedo e eu disse que a biblioteca abria às 9 horas e eu queria chegar lá quando estivesse quieto. Ele assentiu e voltou para o telefone. Dirigi até a biblioteca e me troquei no banheiro deles. Depois dirigi até a empresa de Laura. Meu primeiro dia correu bem. A chefe dela me mostrou minha mesa e o sistema de arquivos. E me apresentou a todos no escritório. Passei a manhã aprendendo o software e organizando arquivos antigos. Laura me trouxe café no almoço e perguntou como estava indo. Eu disse ótimo e falei sério. No final do dia, eu havia configurado meu depósito direto na minha conta bancária secreta. O dinheiro cairia em 2 semanas. Dinheiro real que Paul não podia tocar. Controlar ou usar contra mim. Troquei de volta para roupas normais no banheiro da biblioteca antes de ir para casa. Paul já estava lá fazendo o jantar, o que era incomum. Ele perguntou sobre meu dia na biblioteca e eu disse que foi bom. Silencioso. Eu tinha lido alguns livros e usado os computadores deles. Ele pareceu satisfeito com essa resposta. Isso se tornou minha rotina. Acordar cedo, me trocar na biblioteca, trabalhar o dia todo, me trocar de volta antes de ir para casa. Paul nunca questionou. Ele parecia satisfeito por eu estar fazendo algo produtivo com meu tempo, mesmo que fosse apenas voluntariado. 2 semanas se passaram sem incidentes. Recebi meu primeiro contra-cheque depositado e vi minha conta secreta crescer. $400 depois dos impostos. Não era muito, mas era meu. Eu podia sentir as correntes se soltando apenas um pouco. Então Paul encontrou meu Hollerith. Eu tinha sido tão cuidadosa com todo o resto, mas deixei no bolso do casaco depois de checá-lo durante o almoço. Ele estava em casa mais cedo, em uma quinta-feira, e eu o ouvi gritando antes mesmo de passar pela porta. Ele estava parado na sala de estar, segurando o papel e seu rosto estava vermelho. Ele exigiu saber o que era aquilo. E tentei tirar dele, mas ele segurou acima da cabeça. Ele descobriu que eu estava trabalhando, ganhando dinheiro, mentindo para ele por 2 semanas. Eu disse que ia contar a ele. E ele riu com aspereza e maldade. Ele leu o Hollerith em voz alta, incluindo meu salário e o nome da empresa. Então ele puxou o telefone e disse que estava ligando para meu chefe agora mesmo. Ele ia dizer a eles que eu era mentalmente instável e não deveria estar empregada, que eu havia mentido na minha inscrição, que eu estava roubando da empresa. Observei o discar e algo dentro de mim quebrou. Não de uma forma triste, da forma que me fez finalmente ficar ereta e olhar nos olhos dele. Eu disse a ele para desligar o telefone. Ele pareceu surpreso e continuou discando. Eu disse novamente mais alto. Eu ia manter o emprego. Ele podia ligar para quem quisesse. Mas eu não ia pedir demissão. O rosto dele passou de vermelho para roxo, e ele avançou em minha direção, rapidamente. O punho dele passou pela minha cabeça e socou a parede com tanta força que deixou um buraco no gesso. Ele disse que eu me arrependeria de desafiá-lo e saiu furioso de casa. Fiquei lá olhando para o buraco ao lado de onde minha cabeça estava, e meu corpo inteiro começou a tremer. Aquele poderia ter sido meu rosto. Aquele deveria ter sido meu rosto. Ele errou de propósito dessa vez. Mas da próxima vez ele poderia não errar. Fiz minhas malas naquela noite enquanto Paul dormia e saí antes do nascer do sol. Natasha atendeu o telefone no primeiro toque, embora fossem apenas 6 da manhã. Ela me deu o endereço e me disse para ir direto para lá. Matt fez café enquanto eu sentava à mesa, tremendo e chorando e tentando explicar o que aconteceu com o Hollerith. Natasha ligou para Michelle Bright, a advogada, e conseguiu um horário para mim naquela mesma tarde. O escritório de Michelle era pequeno, mas profissional, e ela ouviu tudo sem interromper. Ela explicou o que significava a separação legal e como poderíamos conseguir uma ordem de restrição, baseada no buraco que Paul socou na parede. Mostrei a ela as fotos que tirei, e ela assentiu e disse que tínhamos um caso forte. A papelada levou 2 horas para ser preenchida. E Michelle disse que a protocolaria na primeira hora da segunda-feira de manhã. Paul seria notificado em seu escritório, o que ela disse ser importante porque criaria um registro público. Fiquei com Natasha e Matt por 3 semanas enquanto o processo legal avançava. Paul enviou centenas de mensagens de texto, alternando entre desculpas e ameaças. Michelle me disse para não responder a nenhuma delas e salvar tudo como prova. A ordem de restrição foi aprovada e Paul a violou 2 vezes aparecendo na casa de Natasha. Na segunda vez, Matt chamou a polícia. E Paul passou uma noite na cadeia. Michelle descobriu as contas ocultas durante a fase de divulgação de bens.
Paul estava movendo dinheiro para contas em nome de sua mãe há mais de um ano. O juiz não ficou feliz com isso e ajudou meu caso significativamente. 3 meses depois que saí, assinei um contrato de aluguel de um pequeno apartamento do outro lado da cidade. Era apenas uma kitnet, mas era minha, e Paul não sabia onde ficava. Meu emprego tinha me dado um aumento depois que meu período de experiência terminou, e eu podia pagar o aluguel, mais mantimentos e serviços públicos. Comecei a ver um terapeuta toda terça-feira à noite, e meu novo plano de saúde cobria a maior parte do custo. O advogado de Paul continuou pressionando por reuniões de reconciliação, mas Michelle as encerrou todas as vezes. 6 meses depois daquele jantar de aniversário, sentei-me no escritório de Michelle assinando os papéis finais do divórcio. O acordo me deu metade de tudo, incluindo as contas ocultas e o fundo de aposentadoria de Paul. Michelle lutou muito por cada dólar e venceu. Saí daquele escritório legalmente livre e financeiramente estável pela primeira vez em anos. Natasha me ofereceu um pequeno jantar de comemoração naquela noite apenas com ela, Matt e Laura. Comemos boa comida e rimos. E me senti mais leve do que me sentia há muito tempo. Alguns dias ainda eram difíceis quando a ansiedade batia, ou quando eu via casais em restaurantes, mas eu tinha meu próprio dinheiro. E meu próprio espaço e pessoas que realmente se importavam se eu estava bem. Eu estava construindo algo novo e pertencia completamente a mim.